É uma história sobre um grupo de anjos especiais, mencionados em alguns textos religiosos judeus e cristãos na Bíblia. Eles são mencionados como um grupo de anjos que vieram à Terra e procriaram com mulheres humanas, o que deu origem a uma raça de gigantes, e que no final terminou dando medo. Enfim, nesse vídeo trarei os seus nomes e as tecnologias que esses anjos deram aos humanos, e agora bora lá. De acordo com algumas interpretações, acredita-se que os Gregory são anjos caídos que foram expulsos do céu por desobedecerem à ordem de Deus e tomaram para as esposas humanas. Em algumas tradições, os Gregorys também estão associados aos vigilantes, um grupo de anjos que diz que eles foram os responsáveis por ensinar à humanidade várias formas de conhecimento e da ciência. Em algumas tradições judaicas e cristãs, disse que os Gregorys também estão associados ao conceito de anjos da guarda, que são responsáveis pelo monitoramento e proteção dos seres humanos. No entanto, essa crença não é muito estendida e não é suportada pelo principal ensinamento cristão ou judaico. Os Gregorys são uma figura muito interessante e para lá de misteriosa da história da religião. O seu papel e significado foram interpretados de muitas maneiras diferentes ao longo dos séculos. Os Gregorys, os vigilantes, são um grupo de anjos encarregados de vigiar a terra e seus habitantes. E de acordo com o texto, Deus confiou esta tarefa a estes anjos e deu-lhes o poder de punir aqueles que violam as leis de Deus. É descrito que os vigilantes eram uma parte importante da ordem divina, sendo capazes de voar e se transformar em diferentes formas, e responsáveis por realizar os desejos de Deus na terra. O livro de Enoque é um antigo texto judaico que não faz parte da Bíblia hebraica, mas que algumas comunidades judaicas e cristãs consideram muito importante. Contém uma grande variedade de materiais, como histórias de visões e profecias. Os Gregorys se misturam com os humanos, trazendo conhecimento proibido. O conflito começa quando os vigilantes abandonam suas funções. Eles cuidaram dos filhos dos homens enquanto se multiplicavam e ficaram obcecados com a beleza das mulheres. Também tá de sacanagem comigo? Não tem como. Olha essa aqui com o olho azul e essa aqui com os peitos de fora. Essa aqui também tinha cara de oferecida, como se tivesse dizendo: volta aqui, meu irmão, vaza não. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Aliás, olha as garras desses anjos, vem que sinistro. 7 dedos, isso mesmo que você viu, 7 dedos. Esse aqui é diferente, tem 9 dedos. Porém, não só eu, mas muitos inscritos tiveram essa dúvida. Como que elas aguentavam? Olha o que diz esse comentário. Algumas mulheres até fugiram. Bom, algumas fugiam, apenas algumas. Aqui está a prova. Olha o desespero no olhar dela e esse maluco aqui correndo. Meteu o pé para não sobrar para ele também, porque para esses anjos, nada passava abatido, nada sobrava. Até para as vacas também. Bom, voltemos para o vídeo. Diz que este ato foi devido às Maquias, suas filhas, como Naamá, que é um espírito da autonomia sexual das mulheres e dos ritos eróticos sagrados. Seus feitiços distorceriam não apenas a aparência das mulheres, mas também seus espíritos, tornando-as assim extremamente desejáveis, até mesmo para seres divinos como os anjos. Mas isso é uma outra história. Samia que nem todos concordassem com essa ideia, e que a punição por tal pecado recairia exclusivamente sobre ele. Todos os 10 chefes dos vigilantes fizeram um juramento, significando que não poderiam abandonar este plano e o juramento. Ou seja, entre linhas ele estava dizendo: se eu me ferrar, você se ferra comigo. Os principais vigilantes compartilhavam conhecimento e segredos que eram proibidos, ensinando à humanidade todos os tipos de encantamentos e encantos, como armas, cosméticos, espelhos, feitiçaria e outras técnicas que de qualquer jeito seriam descobertas gradualmente ao longo do tempo pelos humanos. A prole dessas uniões que os Gregorys geraram eram monstros horríveis e disformes, agora conhecidos nos círculos demoníacos como Snap Tube, com mais de 4.000 pés de altura. Castigo eterno.
Onde eles estão? Os arcanjos Miguel, Gabriel e Uriel observaram esse comportamento muito estranho e decidiram que deveriam agir. Voltando-se para Deus, seu Pai, os informaram sobre tudo e que a única maneira de garantir a destruição completa e total da humanidade é destruir tudo. Uriel é enviado para avisar Noé sobre o dilúvio que se aproxima. Rafael foi enviado para punir Azazel, amarrando-o e lançando-o em Dudael. Gabriel foi enviado para destruir os mestiços, bem como os filhos dos homens nascidos do pecado. Ele faz isso incitando uma grande batalha entre os dois. E finalmente Miguel liga o líder dos vigilantes, Samiasa, ao lado de todos os outros vigilantes que se contaminaram em união com mulheres humanas, condenando-os pelo resto de suas longas vidas. Não demorou muito para que Enoque se aproximasse dos vigilantes e os informasse sobre o plano de Deus, o que resultou nos vigilantes implorando a ele para fazer uma petição buscando o perdão pelo ocorrido. No entanto, Deus responde em um sonho que a petição é negada, pois os vigilantes não receberiam perdão nem nesta vida e nem na outra, e muito menos ascenderiam ao céu. A petição em nome de seus filhos também foi negada completamente. São jogados no Sheol, acorrentados por toda a eternidade. A tecnologia que os anjos ensinaram aos homens. Vamos começar com Azazel. Azazel ensinou os homens como fazer espadas, facas, escudos e couraças. Ele deu a conhecer os metais da terra e a arte de trabalhá-los, e todos os tipos de pedras caras e todas as tinturas para colorir e outros prazeres mundanos. Possuía uma poderosa magia geocinética que permitia mover montanhas inteiras à vontade. Isso mesmo que você ouviu, mudava a montanha de lugar a qualquer hora, como um anjo, com domínio sobre a terra. Araquel ensinou os humanos como colher os muitos minerais que crescem abaixo e acima da terra. Acredita-se que na guerra contra o céu, quando os outros anjos caídos vieram, Araquel, pedindo ajuda na guerra contra o céu, ensinou os humanos os sinais da terra, que se acredita ser a arte da geomancia, só para que pudessem ajudar na rebelião. Que bizarro! Com Gabriel ensinando astrologia a seus associados, bem como aos humanos, como seus companheiros vigilantes, ele foi subjugado pelo exército celestial e aprisionado no Sheol, por suas transgressões contra Deus e o céu. Tamiel foi atribuído como professor de astronomia. Ele também ensinou aos filhos dos homens todos os golpes perversos dos espíritos. Os golpes do embrião no útero para que morra, não posso falar o nome senão o YouTube me lasca aqui o nome, e os golpes da alma, as mordidas da serpente e os golpes que acontecem através do calor do meio-dia. Em contrapartida, entramos em concordância com o que diz o Salmo 91, verso 5. Não terás medo do aterror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, provoca os golpes que acontecem através do calor do meio-dia. Entendeu? Shazaquiel é o anjo da névoa. Shazaquiel ensinou aos homens o conhecimento das nuvens, a meteorologia. Incapaz de tocar o solo e incapaz de ascender, ele fica preso entre a atração de duas forças poderosas. Após sua queda, ele se torna a escuridão pesada e iminente que representa uma das fraquezas do homem. E no caso dele, é a ansiedade, uma força esmagadora que corrompe os matizes de tudo que toca e esvazia o céu de seu esplendor. Para que ela, o nome significa relâmpago de Deus, o que é apropriado, pois foi dito que Baraque é que ensinou astrologia aos homens durante os dias de Jared. Para que ela ensinou aos humanos os poderes proibidos do mundo, os rituais que Baraque realizava eram objeto de fascínio para os homens. Ele trouxe para eles o dom do relâmpago domesticado. Apesar da ampla apreciação pelos frutos desse trabalho, poucos se ofereceram para ajudar. Baraque era conhecido não apenas pelo poder que comandava, mas também por sua falta de respeito por ele. Sua queda foi a primeira a provar que os vigilantes não eram completos em sua sabedoria ou imortalidade. Amaruz ele ensinou a feitiçaria, o anjo do desfazimento e o pesquisador da contra-magia. Amaruz guiou os humanos a pesquisar e descobrir maneiras de combater os usuários mágicos, que resultaram em mais destruição e avanço corrupto das civilizações.
também conhecida como magia ou feitiçaria, é um método de controlar o mundo natural, incluindo eventos, objetos, pessoas e fenômenos físicos por meios místicos. Dá um texto histórico ou científico. Portanto, a maioria das pessoas não considera que os nomes e descrições dos Gregorys são reais. Existem diferentes versões de sua história e também do significado de todos eles, e muitos concordam que os Gregorys são seres sobrenaturais que têm grande influência e poder no mundo. Esse vídeo deu muito trabalho, então não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. É muito importante para mim, e quando você faz isso, o YouTube recomenda meus vídeos para mais pessoas. E assim, podemos continuar a crescer e avançar aqui na plataforma. Eu vou ficando por aqui. Até breve. Agora você consegue imaginar alguém abrindo mão de uma vida de luz para viver em completa escuridão? Não parece ser uma escolha difícil de fazer, na verdade, pois é muito melhor viver uma vida de luz. Mas muitas vezes, as pessoas também preferem viver uma vida de pecado e desobediência a Deus, esquecendo de que estão abrindo mão de uma vida eterna e entrando no abismo da escuridão. Isso acontece porque muitos não levam a sério a misericórdia do Senhor. Deus está nos poupando todos os dias de sermos lançados em prisões. Ele nos mostra o caminho para voltarmos para Ele, mas infelizmente muitos preferem se rebelar contra Ele e contra a sua palavra. E como nós já sabemos, isso não vai acabar bem. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 19, que a luz veio ao mundo. Essa luz é Jesus. Mas os homens amaram as trevas e não a luz porque as suas obras eram más e eles não quiseram se arrepender.